Derrubaram minha moto parada no estacionamento e tive um prejuízo de R$150. Quer saber sobre esse assunto aí? Acompanhe com a gente nesse vídeo. Fala galerinha do canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Hobby Moto Adventure. É isso mesmo, pessoal, deixei minha moto parada no estacionamento de motos, derrubaram a moto e tive um prejuízo de R$150. Vou estar contando para vocês essa história aí que aconteceu e gostaria de saber também de você se isso já aconteceu com você, né? E o que você acha sobre esse assunto? Bom, eu uso a minha Teneré para trabalho, né? Vou trabalhar com ela todo dia e tem um estacionamento exclusivo de moto que eu deixo a minha moto lá diariamente. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e valeu pela força. Então eu deixo minha moto parada lá no estacionamento, né? Vou de manhã, deixo a moto e pego à tarde. Aconteceu, eu deixei a moto lá e quando eu fui pegar a moto de tarde, quando eu fui ligar a moto e passar a primeira, o manicoto da moto estava quebrado, tá? O retrovisor pendurado, não quebrou a manete, também arranhou a bolha, não sei se dá pra ver aqui, arranhou dois lugares aqui, arranhou mesmo, né? Não foi só a película não, arranhou. E entortou o alforje. Bom, aí cara, eu conversei com a galera da 99 Moto que faz lá, né? E souberam lá que uma pessoa foi simplesmente atravessar a rua por entre as motos e esbarrou na moto, derrubou a minha moto e mais duas motos. Saindo aqui do pedágio. Então é isso mesmo, pessoal. A pessoa foi atravessar a rua por entre as motos e derrubou. Como quebrou o meu manicoto, que creio que a minha moto foi a primeira da fila, e derrubou a minha moto, derrubou também uma Bros e uma Bis. E pelo que eu fiquei sabendo, a Bis é que teve mais prejuízo, porque a minha moto e a outra Bros caiu em cima da Bis. Foi um efeito cascata, né? E aí eu falei, mas rapaz, como que a pessoa atravessa por entre as motos se ali é um estacionamento de moto, né? E a faixa de pedestres é 5 metros de distância do estacionamento das motos. Bom, moral da história, né? Morri no prejuízo porque não tive como identificar a pessoa. E eu tô agora pensando seriamente em não deixar mais em estacionamento de moto esses estacionamentos que são públicos de moto, e sim arrumar uma vaga de área, estacionamento, né? Sei lá. Então eu queria saber sua opinião sobre esse assunto. Quando você sai, onde que você deixa a sua moto, se você paga estacionamento, se não paga, certo? E lamentavelmente eu tive que morrer no prejuízo, né? E aí falando pra vocês aqui o que eu tive que fazer na moto. Só passar esse cruzamento aqui que eu vou ter que entrar nele. Tá de boa aqui. Repara não, gente, que eu sou bem devagar pra moto. Eu gosto de curtir, sabe?
Gosto de curtir moto, não sou afobado para andar. Então, falando para vocês, o prejuízo que eu tive, cara, da minha moto, né? Um manicoto da embreagem, tá? A bolha que arranhou a bolha, eu sou muito chato, mas por enquanto eu não vou trocar ainda a bolha, que eu tô querendo colocar uma bolha alongada, tá? E o cabinho aqui do sensor da embreagem arrebentou o cabinho, quebrou o plug do cabo. E também o afastador da alforje que entortou do lado direito, que o tranco que a pessoa deu foi desse lado aqui do guidão, né, na embreagem, e a moto caiu pro lado direito. E se não tivesse o afastador de alforje, esse que tem os 3 pontos, eu teria tido prejuízo da carenagem do escapamento. Então o afastador de alforje eu mesmo desempenei aqui com um amigo meu, mas o manicoto e o cabinho, né, não é que foi caro, tá? Mas é lógico, né, que eu tive que ir na mecânica, tem o serviço do mecânico. O cabinho ficou em torno de R$30, o manicoto acho que 60. E mais eu dei uma gorjeta lá pro mecânico nosso aqui da cidade, que é muito gente boa, entendeu? Então, basicamente foi isso aí. Deixa a sua opinião aí, se isso já aconteceu com você, se não aconteceu. Vamos entrar aqui. Vocês possivelmente devem estar vendo aí pra onde que eu tô indo, né? E eu só sei dizer pra vocês, cara, que quando eu peguei a moto, cara, eu fiquei assim, como pode isso, cara? No estacionamento de motos próprio pra isso. E o que leva a pessoa a atravessar por dentro das motos, né, cara? E também como que foi isso, cara? Porque até o rapaz do 99 comentou comigo, que eu tenho amizade lá com eles lá. Ele falou, possivelmente a pessoa devia estar com bolsa, tiracolo, e quando foi passando a bolsa foi puxando, entendeu? Mas enfim, o problema que aconteceu, a gente tem que correr atrás, não pode ficar se lamentando. Eu só fiquei muito pé da vida, cara, e vou ser sincero pra você, se eu tivesse visto na hora eu ia falar um monte de besteira. Mas enfim, e também, pelo que eu soube, né, o prejuízo maior foi da Bis, porque afetou a carenagem da Bis. 2 motos caíram em cima dela, né? Então é isso aí, pessoal. Vou seguindo viagem por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu comentário, sua opinião sobre o assunto. Forte abraço. Valeu! Fui!